Olá, pessoal. Estamos aqui de volta, agora para a parte 2 do nosso contrato pedagógico. A equipe já foi apresentada no primeiro momento, mas vamos agora para a distribuição da carga horária. Nosso componente curricular, estágio curricular supervisionado 1, ele tem carga horária total de 90 horas, distribuídas conforme o esquema apresentado em tela. 60 horas de práticas, sendo 53 no campo de estágio, ou seja, na escola, e 7 horas para a confecção, a elaboração, dos relatórios que vocês vão produzir. E as outras 30 horas é aquelas orientações e as atividades participadas na plataforma AVA. Ok? Bom, dois documentos importantes para o início do estágio: o termo de compromisso e o plano de atividades. Para realizar o estágio curricular supervisionado 1, vocês devem entregar no polo de apoio presencial ao qual estão vinculados, até o dia 25 de abril, os seguintes documentos: termo de compromisso e plano de atividade, ambos em 3 vias, completamente carimbadas e assinadas. Lembrem-se, deverá ser preenchidos os documentos individualmente. Cada aluno preenche o seu documento, ok? Caso um de vocês não entregue o documento ou não cumpra a carga horária definida no plano de atividade, ficará, evidentemente, retido neste componente, ou seja, estágio curricular supervisionado 1. Espero que esta situação nunca aconteça com nenhum de vocês. Bom, existe a possibilidade de redução de carga horária do estágio? Sim, existe, desde que vocês sigam efetivamente o que trata o documento, a organização acadêmica. Então, em que condições vocês podem ter a carga horária de vocês reduzida? Vocês vão ter que solicitar isso via requerimento, com bastante justificada, essa solicitação para poder ter a possibilidade do deferimento, e algumas condições são importantes. Por exemplo, tem que apresentar no documento atestado ou declaração do estabelecimento de ensino que o estudante exerce atividade docente, no qual deve constar. Quais são os elementos que devem constar nesta declaração ou neste atestado? O nível de ensino da educação básica que atua, o período em que exerce atividade docente na escola, o nome do componente curricular que leciona. Bom, outro ponto, são 2 fichas de avaliação de desempenho, através do anexo 1, preenchidas e assinadas, uma pelo diretor e outra pelo coordenador pedagógico. 3. Contrato de trabalho. Se você for da rede estadual, deve apresentar uma cópia autenticada do Diário Oficial, onde consta o ato de nomeação ou contratação. Se você for da rede municipal de ensino, a cópia autenticada da portaria de nomeação ou contrato temporário. Se você for da rede particular de ensino, a cópia autenticada do contrato de trabalho ou da carteira de trabalho, onde comprova a experiência profissional e a sua identificação, a identificação do trabalhador. Bom, ainda assim, no parágrafo 1º, a redução de carga horária de que trata o caput do artigo só poderá ocorrer na etapa e modalidade em que seja comprovada a atividade docente regular, sendo autorizada apenas para as atividades de estágio, ou seja, as atividades avaliativas na plataforma continuam normalmente, ok? Aqueles 40% da nota de vocês na participação do AVEA, os exercícios, as atividades, os fóruns avaliativos, os resumos e assim por diante, continuam do mesmo jeito, independentemente de você ter a sua redução de carga horária deferida, caso você solicite, tá? As atividades também permanecem da seguinte forma. Então, além disso, deverá esperar o deferimento da instituição autorizando a redução. Então, ninguém pode simplesmente, já que está na atividade docente, simplesmente reduzir sua carga horária. Tem que solicitar, seguir os trâmites legais e esperar o deferimento da instituição. Ok? Algumas orientações finais que são importantes para vocês: a avaliação de estágio pelo professor supervisor, supervisor de campo, e a frequência deverão ser anexadas ao relatório final. Lembre-se desse detalhe. O professor supervisor também não poderá ter mais do que 10 alunos. Até 10 ele pode supervisionar. E aí também o professor tem que ter a formação em licenciatura em geografia. E deve preencher todos os documentos digitando e não manuscrito. Então, o professor supervisor, quando ele fizer a avaliação de vocês, ele vai fazer digitando todas as informações necessárias. E a regência deve ser no ensino fundamental do 6º ao 9º ano. Nunca esqueçam disso, tá? Mantenha-se aquele alerta das atividades na plataforma.
Lembre-se que copiar e colar é plágio, e sendo plágio é crime. Então, não se utilizem dessas ferramentas para desenvolver as atividades avaliativas ou elaborar os relatórios de vocês de forma artificial. Mesmo que você utilize a inteligência artificial, o ChatGPT, o Copilot, o Gemini, não importa. Fidelize a fonte, solicite ajuda, faça com que haja esse apoio, mas nunca substitua a propriedade intelectual que é de vocês. As inteligências artificiais, eles são apenas instrumentos, ferramentas de apoio, mas não vocês. Vocês são humanos da situação, são vocês os autores da própria história. Portanto, tenham responsabilidade com relação à cópia, cola e a utilização de inteligência artificial nas atividades textuais de vocês. Ok? Concluímos então esta apresentação em duas etapas, né? Reafirmando que o estágio curricular supervisionado 1 é o momento em que a geografia deixa de ser apenas conceito, não é? Apenas conceito para se tornar experiência de vida, né? Ou experiência viva. Mais do que observar ou ministrar aula, nosso compromisso é com a praxis docente. Então, entender as dinâmicas do espaço escolar e contribuir para que os nossos alunos compreendam sua realidade através do raciocínio geográfico. Que este contrato pedagógico, gente, que este contrato seja o alicerce para uma jornada de aprendizado mútuo com ética profissional e respeito à comunidade escolar. As referências bibliográficas do nosso componente e o estágio curricular supervisionado é o nosso primeiro território de atuação profissional. Nunca esqueçam disso. Ao estabelecermos esse contrato pedagógico, assumimos a responsabilidade de olhar a escola com rigor científico, mas também com sensibilidade pedagógica. Nosso objetivo final não é apenas ensinar geografia, mas nos formarmos professores capazes de mediar a leitura do mundo dos nossos alunos. Agradecemos também, neste momento, a acolhida de todas as escolas que vão ajudar vocês nessa caminhada fabulosa, não é? E reiteramos, mais uma vez, o nosso compromisso com uma educação pública de qualidade e geograficamente engajada. Boa sorte a todos e todas. Lembre-se, você consegue tudo, basta se comprometer e se dedicar. Um abraço, muito obrigado e até a próxima.